Aos 85 anos, comecei a perceber que algo estava diferente. Eu entrava em um cômodo e esquecia completamente o motivo. Ficava parado, tentando lembrar, olhando ao redor como se alguma coisa fosse me dar uma pista. Às vezes, esquecia até os nomes dos meus netos. Quando tentava ler um livro, precisava reler o mesmo parágrafo várias vezes. Era como se minha mente estivesse se apagando aos poucos, igual uma lâmpada piscando antes de queimar de vez. Naquele momento, pensei que não tinha mais jeito. Todo mundo dizia que isso era normal, que fazia parte de envelhecer e que eu precisava aceitar. Mas dentro de mim, algo se recusava. Eu não queria passar meus últimos anos confuso, desconectado do mundo, com medo de perder mais uma parte da minha memória a cada novo dia. Foi então que, meio por acaso, ouvi uma entrevista com um médico falando sobre alimentos que fazem bem para o cérebro. Nada de pílulas milagrosas ou fórmulas secretas. Só comida de verdade natural, que a gente sempre teve por perto e que pode ajudar o cérebro a funcionar melhor, mesmo na terceira idade. Resolvi tentar. Não esperava muito, mas algo começou a mudar. Aos poucos, minha mente ficou mais clara. Parei de esquecer onde deixava as coisas. Comecei a lembrar das conversas com mais detalhes e, o mais incrível, voltei a me sentir presente, como se minha mente estivesse de volta no lugar certo. Neste vídeo, quero compartilhar os 5 alimentos que passei a comer todos os dias e que, junto com pequenas mudanças na minha rotina, transformaram completamente minha memória e a forma como eu vivo. Não sou médico, mas posso falar com propriedade sobre o que isso fez por mim. Também vou contar o que a ciência diz, para que você decida se vale a pena tentar. Não tem mágica aqui, mas tem escolhas diárias que podem mudar tudo. Tudo começou com pequenas coisas. Primeiro foram esquecimentos bobos que eu dava desculpas fáceis. É normal esquecer nomes de vez em quando, eu dizia. Só que com o tempo, passou a ser frequente. A primeira vez que não achei minhas chaves, procurei por quase 1 hora. Até na geladeira eu olhei. E no fim estavam no criado mudo, onde eu sempre deixava. A gente ri, faz piada, mas por dentro acende um alerta. Depois veio a repetição. Comecei a contar uma história da minha juventude para minha neta. E ela disse com um sorriso paciente: "Vovô, você já me contou isso ontem." Sorri de volta, mas aquilo me doeu. Eu realmente não lembrava. Passei a evitar conversas longas, com medo de me perder no meio. Às vezes esquecia o dia da semana ou abria uma gaveta sem saber o que estava procurando. Entrava num cômodo e esquecia por quê. Mas o pior nem era o esquecimento. Era a sensação de estar me desconectando de mim mesmo. Minha memória era a minha história, minhas escolhas, meus amores. Era quem eu era. E vê-la se desfazendo era como ver alguém que amo indo embora sem que eu pudesse impedir. Sentia medo. Medo de ser um peso, de esquecer os rostos que amo, de esquecer quem sou. Sentia vergonha também, porque ninguém gosta de parecer perdido. Comecei a fingir que estava tudo bem, e isso me fazia sentir mais sozinho ainda. Foi aí que decidi tentar de tudo. Não porque achava que voltaria a ser jovem, mas porque queria continuar sendo eu. E tudo começou com uma mudança simples, pequena, mas que fez toda a diferença. Depois de admitir para mim mesmo que não dava mais para fingir, resolvi ir ao médico. Foi difícil. A gente sempre quer acreditar que dá conta de tudo sozinho, mas eu sabia que não podia continuar daquele jeito. Confuso, esquecido, com aquela névoa constante na cabeça. O médico me atendeu com gentileza. Fez algumas perguntas, revisou meu histórico e aplicou testes simples de memória, atenção, linguagem. Tentei responder o melhor que pude, mas em algumas perguntas travei, em outras demorei demais para responder. Ele não ficou alarmado, mas também não disse o que eu queria ouvir. O diagnóstico, um termo suave, mas que me atingiu: comprometimento cognitivo leve. Ele explicou que é comum na minha idade, que pode não evoluir, mas que também não tem cura. A recomendação dele foi a de sempre: manter a mente ativa, fazer palavras cruzadas, ler mais, conversar, buscar novos hobbies. Também falou sobre a importância do sono, de se mover todos os dias, evitar estresse e ficar atento se os sintomas piorassem. Perguntei sobre remédios. Ele disse que até existem, mas não indicava para mim,
Os efeitos colaterais podem ser fortes e os benefícios, segundo ele, nem sempre compensam. Saí de lá com um misto de alívio e frustração. Alívio por não ser algo mais grave. Frustração porque parecia que a única opção era aceitar. Envelhecer é assim mesmo, ele deu a entender. Mas eu não queria me conformar com isso. Não queria apenas me manter. Queria melhorar, ter clareza, memória, presença. Queria me sentir vivo de novo. Foi então que comecei a pesquisar por conta própria. Não busquei milagres, nem curas impossíveis. Comecei pelo básico, a alimentação. Se o que a gente come afeta o corpo todo, por que não afetaria o cérebro também? Essa pergunta abriu um caminho que, aos poucos, foi me devolvendo o que eu pensava estar perdido. Um dia, sem esperar, assisti a um vídeo de uma neurologista aposentada. Ela falava sobre envelhecimento do cérebro e disse uma frase que ficou comigo. O que você come não nutre só seu corpo, nutre sua mente, e se escolher bem, pode ajudar sua memória a durar mais tempo. Aquilo me despertou. Passei a ler artigos, assistir palestras, procurar estudos, nada de fórmulas mágicas, só ideias práticas. E entre tudo que encontrei, um alimento apareceu várias vezes como aliado do cérebro, o mirtilo. Aquelas frutinhas pequenas que eu sempre ignorava no supermercado estavam carregadas de antioxidantes, principalmente flavonoides como as antocianinas, responsáveis pela cor azul intensa. Essas substâncias combatem o estresse oxidativo, um dos maiores vilões dos neurônios com o passar do tempo. Segundo um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, idosos que consumiram mirtilos diariamente por 12 semanas mostraram melhorias na memória de curto prazo e na capacidade de aprendizado. Outro estudo feito pela Universidade de Exeter indicou que o suco de mirtilo aumentava o fluxo sanguíneo cerebral e melhorava funções cognitivas em pessoas mais velhas. Não era moda passageira, era ciência. E o melhor, não precisava de suplementos caros nem receitas complicadas, bastava comer um punhado por dia. Comprei uma bandeja de mirtilos frescos e comecei a comer todas as manhãs, às vezes com iogurte natural, às vezes puro. Era o meu novo ritual. Nas primeiras semanas quase nada mudou, mas na segunda semana percebi que acordava mais atento, lembrava mais fácil das coisas. Aquela névoa mental começou a sumir. Não foi um milagre. Foi como acender lentamente as luzes de um cômodo escuro. E o mais curioso, minha memória melhorou sim, mas meu humor também. Me sentia mais presente, com mais energia, como se algo dentro de mim tivesse despertado de novo. Isso foi só o começo. Um fruto pequeno, quase insignificante, teve um impacto enorme. E ali eu soube. Precisava continuar. Se uma fruta podia fazer isso, imagine o que mais eu poderia conquistar, incluindo outros aliados naturais na rotina. Depois dos mirtilos, percebi que estava no caminho certo, mas também entendi que um único alimento, por mais poderoso que fosse, não faria tudo sozinho. Continuei pesquisando, ouvindo médicos, nutricionistas, especialistas em longevidade. E uma coisa ficou clara: gordura boa é essencial para o cérebro. Foi aí que encontrei meu segundo grande aliado, o abacate. Sempre vi o abacate como uma fruta gostosa, mas calórica, algo para comer de vez em quando. Nunca imaginei que ele pudesse ser um verdadeiro protetor do cérebro. O abacate é cheio de gorduras monoinsaturadas, que ajudam a melhorar a circulação sanguínea e manter as artérias limpas. E isso é fundamental para a memória, porque um cérebro bem irrigado recebe o oxigênio e os nutrientes que precisa para funcionar no seu melhor. Além disso, ele contém vitamina E, um antioxidante poderoso, e potássio, que regula a pressão arterial. Estudos mostram que quem consome abacate regularmente apresenta mais foco, concentração e velocidade de raciocínio. Então, incluí meio abacate por dia na minha rotina, às vezes no pão integral, com um fio de limão, outras vezes na salada, com tomate, cebola e azeite. Até smoothie com abacate, banana e leite vegetal eu aprendi a fazer. Saudável, cremoso e delicioso. O mais incrível foi ver minha família perceber a diferença. Minha filha comentou: "Pai, você está mais animado, mais focado." E minha neta:
Depois de ouvir uma história que eu contava sem esquecer nenhum detalhe, me abraçou e disse: "Você lembrou de tudo?" Aquilo me emocionou. Não era imaginação. A mudança era real. O abacate não fez milagres, mas me ajudou a clarear a mente, a melhorar o humor, a conversar mais, caminhar mais, ler sem perder o fio. E o melhor, não custa caro. 3 ou 4 vezes por semana já é o suficiente. O segredo está na constância. O que você protege hoje, protege seu cérebro amanhã. Logo depois, redescobri algo que por muito tempo evitei: as gorduras. A vida toda me disseram que gordura era ruim, que causava colesterol alto, engordava, fazia mal. Então, passei anos cortando qualquer coisa gordurosa da minha dieta. Só que nisso, também cortei o combustível principal do cérebro. Nosso cérebro é feito em grande parte de gordura. Para ele funcionar bem, ele precisa das gorduras certas. Foi aí que entrei em contato com o terceiro alimento essencial: as oleaginosas, especialmente as nozes e as amêndoas. As nozes são quase feitas sob medida para o cérebro. Tem ômega 3, antioxidantes, vitamina E, magnésio e polifenóis. Tudo que ajuda a proteger os neurônios, fortalecer conexões e melhorar a comunicação entre as células cerebrais. Já as amêndoas são ricas em gorduras boas, proteínas e minerais essenciais. No começo, achei que aquilo era exagero, que um punhadinho de castanhas por dia não faria muita diferença. Mas me enganei. Com o tempo, comecei a lembrar de detalhes da infância, datas, conversas antigas. Era como se as luzes estivessem se acendendo nos cômodos esquecidos da minha memória. Um dia, enquanto conversava com meu neto, lembrei do nome completo da minha professora da 4ª série, sem esforço. E mais, cantei uma música da escola que não ouvia há décadas. Não precisei me forçar. A lembrança simplesmente veio, como se estivesse esperando para ser chamada. Hoje, como 5 nozes e algumas amêndoas por dia. Simples assim. Às vezes coloco no iogurte, às vezes como lanche. Não precisa de preparo, não pesa no bolso e traz uma clareza que eu achei que nunca mais teria. E o mais importante, perdi o medo da palavra gordura. Aprendi que não se trata de cortar tudo, mas de escolher bem. Meu colesterol está ótimo, minha energia aumentou, e aquele cansaço mental do fim da tarde sumiu. O cérebro não quer dieta radical. Ele quer equilíbrio, bons nutrientes e rotina. Durante muito tempo, eu achei que cuidar da saúde significava abrir mão do prazer de comer. Pensava que, para se sentir bem, era preciso evitar tudo que dava gosto. Mas descobri que não é bem assim. Existem doces que, além de agradarem o paladar, também fazem bem ao corpo e à mente. Por muito tempo, evitei qualquer coisa doce. Tinha medo do açúcar, das oscilações de energia, da culpa depois de comer algo gostoso. Mas um dia, lendo um artigo sobre saúde cerebral em idosos, me deparei com algo que chamou minha atenção: o chocolate amargo. Não estou falando daquele chocolate cheio de leite e açúcar, mas sim do verdadeiro, com pelo menos 70% de cacau. Esse sim é um alimento que faz bem de verdade. O cacau puro tem flavonoides, antioxidantes poderosos que aumentam o fluxo de sangue no cérebro, reduzem inflamações e protegem os neurônios dos danos causados pelo tempo. Além disso, o cacau ajuda na liberação de endorfina e serotonina, substâncias que melhoram o humor. Ou seja, além de ajudar na memória, ainda traz uma sensação de bem-estar. Passei a comer um quadradinho pequeno de chocolate amargo depois do almoço. Só um pedaço. Deixava derreter devagar na boca. Aquilo virou um momento especial do meu dia. Com o tempo, percebi mudanças. Menos ansiedade à tarde, mais foco ao ler, mais vontade de escrever. E o melhor momento foi um dia simples, numa tarde com meus netos. Estávamos na varanda, lanchando frutas, castanhas e alguns pedacinhos de chocolate amargo. Começamos a conversar e, de repente, contei uma história da minha infância. Exatamente como minha mãe contava para mim, palavra por palavra. Fazia décadas que eu não lembrava daquilo. E ali estava, inteiro na minha memória, como se tivesse acontecido ontem. Foi como acender uma lanterna dentro da cabeça, iluminando algo que eu pensei que tivesse sumido para sempre. Claro, nem todo doce é saudável.
Evito produtos industrializados, refrigerantes, bolos de caixinha, mas um pedacinho de chocolate amargo ou até uma colherzinha de mel natural no chá faz parte da minha rotina. Não é só pelo sabor, é porque me ajuda a me sentir vivo, atento, presente. Foi assim que entendi que prazer e saúde não precisam andar separados. Quando escolhemos com consciência, até o doce pode curar. E se o chocolate me trouxe essa clareza, o alimento mais poderoso de todos me surpreendeu ainda mais. E acredite, é o mais simples de todos: a água. Sim, água. Pode parecer decepcionante para alguns, mas foi quando comecei a beber água de forma consciente e suficiente que minha mente deu um salto que eu não esperava. O cérebro precisa estar hidratado para funcionar bem. A água carrega nutrientes, elimina toxinas, regula a temperatura do corpo e mantém as conexões neuronais ativas. Antes, eu só bebia água quando sentia sede. Um copinho aqui, outro ali. Passava horas sem me lembrar de tomar. E claro, à tarde eu já estava cansado, sem foco, com as palavras embaralhadas. E achava que era só a idade, mas não era só isso, era desidratação. Mudei esse hábito. Agora começo o dia com um copo grande de água, antes mesmo do café. Depois outro antes do café da manhã. E ao longo do dia, ando sempre com uma garrafinha por perto. Mesmo sem sede, dou pequenos goles com frequência. O resultado? Pensei mais rápido, lembrei de nomes com mais facilidade, lia sem ter que voltar à mesma linha 1000 vezes. Me sentia mais desperto. Até meu humor melhorou. Menos irritação, mais paciência, mais disposição para conversar, para escrever, para aprender. E mais. Percebi que a água potencializou os efeitos dos outros alimentos, porque sem hidratação, o corpo não absorve bem os nutrientes. Toda a gordura boa do abacate, os antioxidantes do chocolate, os flavonoides do mirtilo, todos eles precisam de um ambiente adequado para funcionar. E a água é essa base. Às vezes, o que transforma nossa saúde não é algo exótico ou caro. É o que sempre esteve ali, mas que a gente subestimou. A água é silenciosa, não tem gosto, não se vende como milagre. Mas sem ela, nada funciona direito. E quando passei a me hidratar de verdade, foi como abrir uma janela no cérebro. Quando comecei essas mudanças, tudo o que eu queria era lembrar melhor. Parar de esquecer nomes, deixar de perder as chaves, seguir uma conversa até o fim sem me perder no meio. Mas o que aconteceu foi muito além disso. Esses alimentos não só despertaram minha mente, eles reacenderam algo dentro de mim que estava apagado. Primeiro veio o ânimo. Antes eu acordava sem vontade de sair da cama, como se cada dia fosse só mais um repeteco. Aos poucos, comecei a sentir curiosidade de novo. Queria aprender, me mexer, conversar. Me sentia mais vivo. O cansaço mental também começou a desaparecer. Antes, bastava ler uma notícia ou assistir um pouco de TV que minha cabeça pesava, como se o cérebro cansasse mais que o corpo. Hoje, leio livros inteiros, escrevo no meu caderno de pensamentos, faço palavras cruzadas e durmo. Como há muito tempo não dormia. Meu sono era leve. Acordava várias vezes e me sentia mais cansado ao amanhecer do que à noite. Agora, durmo profundo e acordo renovado. E mais, aquela ansiedade sem motivo, aquela aflição que vinha do nada, foi diminuindo. Não desapareceu por completo, afinal ainda sou humano, mas não manda mais em mim. Me sinto mais calmo, mais centrado. Reencontrei a alegria de conversar, de viver o momento. Até me matriculei num curso online de história e me diverti como criança. A memória foi o ponto de partida, mas os benefícios foram muito maiores. Cuidar da mente é também cuidar da alma, é estar presente, é viver de verdade. E isso, em qualquer idade, é um presente. Hoje, com 85 anos, eu achava que minha lucidez estava indo embora, que esquecer nomes, se perder em conversas e ficar parado sem saber o que fazer fazia parte do fim. Mas descobri que a mente pode reacender. Não foi de uma hora para outra nem com milagres, mas foi real. Hoje eu termino palavras cruzadas sem ajuda. Lembro de números de telefone que não via há anos. Tenho conversas longas com meus netos, com começo, meio e fim. E o mais bonito, recuperei algo mais valioso que qualquer memória. Recuperei a confiança.
a alegria de viver, de aprender, de contar minhas histórias com clareza e orgulho. Tudo começou mudando o que eu colocava no prato. Não foi dieta milagrosa. Foi rotina, alimentos reais, água, curiosidade e vontade de não desistir. E essa é a mensagem que quero deixar para você. Não desista. Se você sente que sua mente já não é a mesma, se às vezes parece que está perdendo o fio das coisas, não aceite isso como destino. Comece com uma pequena mudança, uma que você consiga manter. Um alimento bom por dia, mais água. Deixe seu cérebro respirar de novo. Se eu consegui aos 85, você também pode. Seja aos 60, 70, 90 ou mais. Nunca é tarde demais para reacender a mente, cuidar de si e sentir esse brilho de novo. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Compartilha com alguém que você ama, um amigo, um familiar, alguém que às vezes sente que é tarde demais. Às vezes, tudo o que a gente precisa é um pouco de esperança. Se inscreve no canal para ver mais histórias como essa e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E me conta aqui nos comentários, que mudanças você fez na sua alimentação que te ajudaram? De onde você está assistindo? E quantos anos você tem? Eu vou adorar ler a sua história. Ela pode inspirar alguém assim como eu fui inspirado quando mais precisei. Obrigado por estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo.